Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje é o segundo dia dessa semana maravilhosa. E uma das coisas que vai fazer você prosperar de verdade em todos os sentidos é ser como Deus. Ele nos fez a imagem e semelhança de Deus. E uma das coisas que ele faz que dói muito na gente é sermos livres. O que quer dizer isso, Gilson? É você conseguir conviver com as pessoas e saber que elas têm o direito de escolher o que elas querem da vida dela. Você não sofre pelo que elas escolhem, o porquê elas fazem. Mesmo que aquela pessoa seja o seu ente querido, seja o seu filho, seja o seu pai, seja o seu marido, seja quem for, ela tem o direito de escolher o que fazer da sua vida e você não sofre e seja uma pessoa em paz, vivendo e desfrutando o reino, mas não amaldiçoando aquela pessoa e nem deixando de dormir por causa daquela pessoa. Por quê? A vida foi dada para ela. Cada um tem a vida que merece. Então, Jesus fez isso. Se você vê a história de Jesus, ele deixava as pessoas escolherem o caminho. E Deus, quando ele falava com Adão, toda tarde Deus vinha e falava com Adão. Era um relacionamento que ele tinha com Adão. Você acha que um dia anterior que Adão ia comer do fruto, Deus não sabia? Sabia. Mas Deus deu para ele o livre-arbítrio. Ele colocou ele dentro de um jardim de delícia, não dentro de uma prisão onde ele não podia sair. Lá ele tinha a liberdade de mostrar se realmente amava a Deus ou não. Então Deus veio com ele, conversou com ele o dia anterior, normalmente, como tinham o costume de ter os dois conversar. Então, a escolha era de Adão. Por quê? Porque é a liberdade. E essa liberdade é a que a religião não quer te dar. A liberdade de você ter a sua própria experiência com Deus. A liberdade de você ter o próprio conhecimento das coisas que Deus é e faz. Eles querem colocar uma regra onde você tem que obedecer todas as regras que eles fazem. E assim eles te dão acesso a Deus. Se você não obedecer às regras, você está descartado da presença de Deus. Isso é um perigo, porque Deus não é ditador. Ele deu cada um de nós a capacidade de representar uma parte dele. Seja aquelas pessoas que vai ser livre para escolher o caminho. Mas tudo tem que ter os princípios. Se você está dentro do princípio, você não precisa de andar com regras. Os princípios é amar o próximo como a ti mesmo, fazer a vontade do Pai, respeitando o outro ser humano. Muitas vezes nós achamos que a pessoa está fazendo algo errado, nós queremos consertar aquela pessoa falando com ela, falando para onde ela vai, as coisas que vai acontecer com a vida dela. Deus não falou isso com Adão. Deus deixou ele. E quando ele decidiu, Deus perguntou ainda o que tinha acontecido, porque há uma oportunidade dele arrepender. Mas ele decidiu, não, foi a culpa do Senhor que me deu essa mulher. A mulher foi, não, foi a culpa da serpente. A serpente, não, foi o diabo que me enganou. E todos eles receberam uma sentença, por quê? Porque não assumiram o seu papel. O vitimismo das pessoas, onde que você acha que você é vítima, você não posiciona. E aí você acha que essa vida, ela é por causa da circunstância, por causa da situação, não. Ela é por causa do vitimismo, é o que aconteceu com eles. Eles se posicionaram como vítima. E você não é vítima de um sistema nem de nada. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, um dos segredos para que você tenha sucesso nessa vida é não se posicionar como vítima e não se posicionar como juiz de alguém. É deixar as pessoas livres. Você vai ser livre e a pessoa vai ser livre. Vou contar para você uma história que aconteceu com a minha vida e me fez eu ficar livre. Eu trabalho com um rapaz e a gente trabalha junto, e eu, como sei administrar o meu dinheiro, eu ficava preocupado o tempo todo como ele ia fazer com o dinheiro dele.
E aí o que que eu fiz? Eu fui até ele, pedi ele perdão dos pensamentos meus e falei: a partir de hoje você é livre e eu sou livre. Desde esse dia eu vivo em paz. Antes eu não conseguia viver em paz. Eu ficava preocupado. O que que ele está fazendo? Ganhou isso? Onde que ele está gastando? O que que ele está fazendo? Isso são coisas que acontecem com a gente. Em vez da gente deixar as pessoas livres para elas viver a vida dela, a gente quer viver a vida dela. Que a gente quer fazer que ela pense como a gente quer fazer que a pessoa venha a ser igual a gente. Deus fez todo mundo diferente, cada um tem uma sua digital, cada um é diferente, cada um tem a sua escolha. Você pode viver e a pessoa pode, por motivo dela, tentar aprender com você, mas não que você o leva a ela a ser igual a você. Isso não acontece, e se você fizer dessa forma, você vai sofrer muito e vai trazer para dentro da sua vida a falta de paz, a falta de alegria. Por quê? Porque você quer controlar as outras pessoas. E Deus não te fez para ser juiz de ninguém, nem controlador de ninguém. Deus te fez para que você possa desfrutar do reino dele. Você desfrutando, as pessoas podem enxergar e decidir se elas vão ou não. Não as suas decisões. Você não tem obrigação nenhuma de levar o seu filho até o céu. A única obrigação que você tem é de viver essa intensidade do reino de Deus. E aí as pessoas vão decidir por ir ou não. Então faça isso da sua vida e vai te libertar e você vai ser como o Pai. Porque o interessante na terra não é você servir a Deus e usar o nome dele, é você ser como ele. Além de ter um livre apto de você viver em paz, a outra pessoa vai viver em paz. Se a religião tirasse esse fardo de querer julgar as pessoas, mostrar os defeitos da pessoa e cada um viver a sua vida, cada um teria o seu destino, as pessoas escolheriam com mais facilidade. Porque quando você tenta falar para a pessoa que ela está errada, ela olha para você e diz: quem que você acha que você é? Você acha que você é melhor do que eu? E aí ela pega e fica sempre impedindo desse ensinamento chegar até ela. Mas quando você deixa ela livre e faz ela pergunta, e ela decide por si própria, a vida dela se torna melhor e a sua. Então pense nisso. A experiência sua com Deus tem que ser real, mas você tem que ser igual a Ele. Ele deixa as pessoas livres para escolher. Então nós devemos ser igual a Ele. Pense nisso, pois foi para esse propósito que Deus nos chamou, para ser livre, pessoas que têm a liberdade de deixar as outras livres. Tamo junto? Até depois do fim.